Estamos no nosso terceiro episódio do podcast Habilitar com o Giovanni, mais conhecido como Tio Gelado. Tudo jóia? Tudo jóia. Conta um pouquinho da sua história, quem é você, de onde surgiu o nome Tio Gelado? Então eu sou Giovanni Caridade, né, mais conhecido como Giovanni Caridade, e conhecido no trabalho, no meio profissional, como Tio Gelado. O Tio Gelado, tipo dos incríveis, né? Minha história em relação ao meu nome começou com atividade com criança. Então, desde a minha formação, da minha caminhada acadêmica, eu tinha sempre essa desenvoltura com criança, e aí começou o apelido com a minha caminhada trabalhando com as crianças. Porém, eu estou antecedendo o filme, né? Aos 11 anos, minha mãe tinha um bar, e eu trabalhava junto com ela nesse bar. E aí eles pediam, né, uma bebida. Giovanni, me dá uma bebida. Giovanni, me dá uma cerveja. E aí erraram, falaram, gelado, me dá uma gelada, que era cerveja. E aí ficou gelado. E aí, mais pra frente, né, eu comecei a trabalhar com crianças, através da recreação, através da ludicidade, em hotéis fazenda. As crianças perguntaram, qual é o seu apelido na recreação? Eu falei, Tio Gelado. Eles começaram a rir, trouxeram o celular, né, mostrando o personagem no YouTube, o filme, e eu não podia falar nada, que realmente eu parecia com o Tio Gelado, o personagem Tio Gelado. E assim começou o Tio Gelado, e até hoje o Tio Gelado. E como é que foi a sua trajetória para criança típica, sua mudança de carreira, né? Porque você vinha de recreação, sim, crianças típicas, sim, professor de boxe, lutador de boxe, professor, sim, de spinning, sim, e de repente mudou completamente para crianças, sim, atípicas. Como, sim, é que foi isso? Eu cheguei na profissão através do esporte, né? Então, desde de criança eu praticava artes marciais, e aí meu professor, cara, você é bom na luta, mas você poderia ganhar dinheiro e ir mais além estudando. E aí eu busquei a universidade, e dentro da caminhada, né, acadêmica eu conheci um professor de recreação. E aí pra gente ter aquele dinheiro a mais, conseguir pagar a faculdade, eu comecei a trabalhar com recreação. Mas só que eu me encantei, né? Não era só brincar, era além do lúdico. Era você entender de neurociência, de comportamento. Então já lá atrás, na minha caminhada, eu já tinha essa visão, essa noção do que era além do lúdico. E aí eu recebi uma proposta através de um curso de recreação para trabalhar uma modalidade chamada brinquedo cantado, que é o quê? São as músicas psicomotoras. Então a gente desenvolvia toda a parte motora através desses brinquedos cantados, são as músicas psicomotoras. E fui convidado através de uma instituição em Barra do Piraí para trabalhar com autista, tentar aplicar essa modalidade para os autistas. Só que não tive sucesso, não foi legal, porque eu não tinha um conhecimento técnico de como se trabalhar com um autista. E eu aprendi na caminhada que quando você trabalha com autismo, você retrocede dentro da sua formação. Porque o comportamento, ele antecede todo o movimento. Então, preciso primeiro entender sobre o comportamento para depois aplicar a educação física. E as pessoas acham que autista é mais tranquilo, sim, né? Porque ele tá ali, ele é quietinho, ele não fala, ele não tem agilidade, ele é hipotônico. Justamente por essa capacidade reduzida, né? Reduzida entre aspas, porque eles têm a hipersensibilidade em algumas demandas, faz que a gente precise entender de comportamento para chegar dentro da profissão que você é formado. Então aí eu entendi, não tive um sucesso, não gostei, vim para Volta Redonda, não quero autista na minha vida. Meu primeiro aluno foi um autista. E aí tudo começou, minha caminhada, eu vi que eu tinha um propósito ali, porque desde a educação física, da caminhada acadêmica, eu entendi que a gente estuda 4 anos para oportunizar aqueles que não conseguem. Eu não consegui entender isso naquele primeiro contato que eu tive, mas quando eu vim para Volta Redonda, meu primeiro aluno autista, eu tive meu primeiro aluno autista, eu entendi toda a caminhada, que realmente eu tenho um propósito para trabalhar, contribuir com aqueles que não têm oportunidade como os outros. Foi um desafio. Foi o meu desafio. E hoje, como é que está sendo hoje? Hoje para mim está sendo sensacional, assim. Eu em pouco tempo, né, 3 anos dentro da bolha, né, que eles chamam, né, eu tô sendo referência para algumas famílias, né, tô sendo referência nos lugares que eu trabalho, até porque eu tenho um modelo, eu trabalho com um modelo diferente, né, que é modelar comportamento, né? Brincar e modelar comportamento através do movimento. Geralmente quando você, né, a ciência já diz, né, a literatura diz que quando a gente
A criança apresenta o comportamento, a psicologia, né, a análise do comportamento aplicado que modela esse comportamento. E eu, com o movimento, eu consigo modelar esse comportamento. Então, é um modelo novo de trabalho, não evidenciado ainda. É o que eu busco, evidenciar esse modelo de trabalho. O modelo do Giovanni. O modelo do tio gelado, dos incríveis. Fica frio aí, né? Mais ou menos isso. E me conta um pouquinho, como é que é esse modelo seu? Que você desenvolveu, que você criou? Eu entendi que as crianças, primeiro a gente avalia, a gente faz uma avaliação funcional, identifica ali se ela tem essa condição de trabalhar em grupo, né? A gente dupla, depois a gente agrupa, e eu entendi que a criança começa a aprender através do convívio. É claro que tem crianças com níveis de suporte maiores, tem essa dificuldade, mas a gente consegue modelar e melhorar esse repertório, né, tanto motor, sensorial, comportamental dessa criança para ela começar a agrupar. E as coisas foram dando certo. Então eu entendi que as brincadeiras, por exemplo, uma parte motora, toda essa criança ela apresenta uma falta de tônus, né? Uma hipotonia. E aí o correr, você também pode melhorar essa condição de hipotonia dessa criança. Então eu criei obstáculos, né, na sala e começava a correr com essa criança passando por cima dos obstáculos. Quando ela entendia que é correr e pisar nos obstáculos, passar por cima dos obstáculos, eu trazia uma criança que tinha um repertório melhor para dentro dessa sala. E aí eu comecei, trabalhei em dupla, vou pegar. Elas começaram a entender, correr, subir, correr, a gente aumentava esse nível dos obstáculos e a gente melhorava aquela condição de hipotonia daquela criança, né? Especificamente de membro inferior. E assim eu fui criando as brincadeiras, estafetas, fazer uma transferência de um objeto para o outro lado, de um lado para o outro, né? Porque a demanda maior são as funções executivas. A criança não segue comando, não consegue compreender comando. E através dessas estafetas, essas brincadeiras, elas começaram a desenvolver melhor nas terapias. E assim eu fui criando. Aí vem as colônias de férias, né, que são as atividades coletivas, onde elas têm que ser pertencentes a essas práticas, se permitir estar perto de outra criança, que é um grande desafio, né? O maior desafio hoje é você juntar, às vezes, nem o mesmo nível, né? Sim, são vários níveis, sim, exatamente. A mesma idade, mas com níveis diferentes, cada um com uma demanda. Sim. E hoje eu realizo colônia para todos os níveis, né? E, inclusive, hoje você junta todo mundo. Junta todo mundo e dá certo. Acredita, tem que acreditar neles, Lu, porque quando a gente se trata de autismo, né, níveis 1, 2 e 3, não importa, mas que apresenta comportamentos interessantes, né, importantes, as pessoas já esperam mal, esperam algo negativo, e às vezes nem vem. Então a gente tem que estar preparado para essas aversões e pensar positivo, que vai dar certo sempre, que às vezes não vem. E aí as crianças são oportunizadas também de ser pertencente nesses eventos e praticar essas atividades como outras crianças. Com certeza, né? E é um grande desafio, né? Por desafio juntar tanto, a turma de 3, 4, 5. Não, desafio e tanto. Isso é o nosso desafio todo dia, né? Todos os dias é o nosso desafio. Né? E eu respiro 24 horas isso, assim, de fato. Assim, Hoje você está só nessa parte de criança atípica. Só trabalho com crianças neurodivergentes, especificamente os autistas, né? Eu gosto, acho que é meu propósito. A minha caminhada, se um dia se finalizar, né, nesse mundo, mas vai ser com eles. É o que eu escolhi para minha vida, então é isso. E me fala um pouquinho desse seu projeto de Dentro da Bolha. Esse acho que é o projeto da minha vida, sabe? 3 anos atrás, eu entendendo assim o cenário dentro da bolha, né? Por que dentro da bolha, não fora da bolha? Então, é exatamente isso. De dentro da bolha é um nome quando a gente olha para dentro do autismo, da família atípica. Então, a gente precisa entrar na bolha, de fato. Nós que somos terapeutas, nós estamos dentro da bolha. Uhum. Aquelas pessoas que não conhecem o autismo, não estão dentro da bolha. Então, a ideia era o quê? Era mostrar, de fato, qual era o desafio das famílias. Uma coisa é a gente se reunir em simpósio, convidar as mães para participarem, né, para a sociedade entender, conscientização. Mas o que elas passam e nós passamos, eu acho que isso precisa... É a melhor conscientização que a sociedade pode ter.
quer entender de fato o que a família passa. E nós, como terapeutas, que a gente tem nossos atendimentos parentais, né? Que é trazer a família para dentro, para a gente informar aquela família e conseguir ajudar aquela criança dentro do ambiente da casa dela. A gente traz a família, treina a família para replicar em casa. Mas se não fosse interessante nós irmos para dentro dessa casa? Uma coisa é nós orientarmos uma mãe a fazer aquilo que tem que ser feito. Outra coisa é a gente estar lá dentro da casa dela vendo se ela está fazendo. Exatamente isso. Então eu pensei que aí seria do outro lado da bolha. Que é o profissional dentro dessa família, dentro da casa dessa família típica, mostrando o dia a dia, criando rotinas e tentando melhorar a qualidade de vida dessa família e desenvolver essa criança autista, né, independente de nível de suporte. É isso, de dentro da bolha. Aí fala mais um pouquinho, como é que seria isso? Então vamos lá. São 3 meses, né? São cinco crianças, nós iríamos começar com 5 crianças. São 3 meses, um atendimento por 4 horas por semana. Nós iríamos para dentro da casa dessa família, ia fazer uma avaliação ali funcional de dentro da residência, né? Que às vezes as aversões é dentro da residência. E aí nós iríamos traçar uma rotina, né? E dentro dessa rotina, atividade física, atividade de lazer, atendimento psicológico, ou terapia ocupacional, e dentro de 3 meses a gente entregar um resultado. Tipo Super Nani, mas para os autistas. Esse é o projeto. Capacitar, né, as mães. Porque a grande maioria das mães fala, na clínica é uma coisa, chega em casa ele é outra. Mas em que elas estão errando dentro de casa? Por que na clínica ele é de um jeito e em casa ele não responde daquele jeito? Você vê que a mãe precisa, né? É comportamental, né? E ali a gente trabalha a mãe, né? E uma das grandes queixas que eu tenho no consultório é que elas chegam para mudar o medicamento. Sim. O medicamento não está fazendo efeito, ele sozinho não dá, tem que associar a outro, ele não dorme, ele é agitado, e quando você vai trabalhar o comportamento, trabalha o sono, você vê que não precisa de medicamento. Você consegue até mesmo diminuir aquele medicamento da criança. Com então, certeza. isso é todo trabalho comportamental. O entendimento virou mercado, né, Lu? Virou mercado, então as mães, elas são informadas dentro da internet. E você vai pegar 80% do que falam na internet, não é aproveitado. 80% mesmo. Porque o que trata o autismo comportamento. O que trata autismo é intervenção. Frequência, volume e intensidade. Sem esses 3 pilares, rotina, sem esses 3 pilares não vai funcionar. Tem que medicar, calma, a gente nem tentou ainda, quer medicar já. Então acho que a gente precisa trabalhar as intervenções, criar a rotina. Quando a gente não consegue mais, aí é a hora da medicação. Mas com certeza, né? Igual as mães falam, mas meu filho não fala, mas já tentou de outras formas? Sim, elas não conseguem. É a falta de informação. Falta de informação. É comparar seu filho com do vizinho. Sim, né? Falta de informação. Porque meu filho faz, o dela faz, o meu não faz. Cara, cada um é cada um. E na atividade física você vai ver bastante isso, né? Porque tem crianças que conseguem completar o circuito, outras não. E hoje, assim, eu acredito que a prática motora, esse olhar motor, vai estar dentro do DSM, sabe? Como critério diagnóstico também, sabe? Eu acho que futuramente está evoluindo para isso. Que a gente vê dentro da coordenação motora a criança que está dentro do espectro ali. Não é difícil você analisar isso. E eu acredito muito que daqui uns 3 anos, 5 anos, eu acho que a parte motora também vai estar dentro do critério, sabe? De avaliação para ajudar nesse fechamento de laudo, né? Porque você pega uma criança sutil, né? Mas que tem toda uma desorganização motora, né? Olha aí. Então ele tem que passar pelo educador físico analisar, ou profissional de educação física, né? Profissional de educação física analisar para dar um feedback para você. Nossa, a gente precisa ter um olhar mais profundo nessa criança e no final acaba laudando, né? E acaba que esse olhar não é visto na faculdade, né? Não. Você aprendeu na faculdade? Não está na grade curricular. Eu acho que quando a gente fala vou falar de educação física, tá? Da minha área. Geralmente a minha área está ligada à performance, né?
ao esporte, à performance. Esse olhar inclusivo vem mais da educação física escolar, que é onde a gente transita pelas fases das crianças. Então a gente tem esse olhar mais humanizado para a inclusão, né? Diferente da performance. Então isso tem que ser mudado dentro das universidades. Assim, eu acredito que quando você tem uma grade robusta, né, que traz as atividades para pessoas com deficiência mais robusta, com mais carga horária, eu acho que a gente consegue mudar esse cenário. Então a gente precisa pôr na grade curricular esse olhar aí, especial essa galera aí, esse grupo especial, né, capacitar. Os profissionais para que tem que sair voltado, pronto, né? Semi-pronto, né? Pronto é só na prática. Eu acho que, pelo menos dentro da teoria, eles têm que ter um embasamento para começar na prática. Aí esse seria seu diferencial, né? O que te diferencia dos outros profissionais? Eu acho que é acreditar. Eu acredito tanto em mim, acredito tanto neles, assim, toda criança que entra, eu acredito que ela vai mudar. Independente de nível de suporte, a criança é heteroagressiva, autoagressiva, ela vai mudar. Eu acredito sempre, até os últimos detalhes. Vou até contar uma participação que eu tive. Eu organizei uma capacitação, onde essa capacitação foi aquela prática na pele. As crianças ficaram presentes ali com os participantes. Eu precisava que uma criança colocasse uma moeda dentro de um copo. E aí, um professor, amigo meu, falou assim: Giovanni, você tem 5 minutos para fazer isso. Era um nível 2 de suporte, bem aversivo ali, com comportamento. Deu 4 minutos e 50, desisti. Eu desisti. Ele foi e deu continuidade. 4 minutos e 52, ele colocou a moeda dentro do copo. Aí eu entendi que é acreditar até o final. Até o final. Eu acredito até o final. Que vai ser modelado e eles vão conseguir. É assim. Acho que o meu diferencial é esse, é acreditar sempre. Eu acreditar sempre que aquela criança vai evoluir, que ela vai melhorar. É a persistência do dia a dia, né? Isso aí. Um dia melhor do que o outro, um dia melhor do que o outro. Exatamente isso. Ô Lu, eu queria fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta, assim, como você vê dentro da medicina, né? Em relação ao fechamento do diagnóstico, assim, porque todo mundo fala desse diagnóstico tardio ou diagnóstico precoce. E aí, qual o seu parecer em relação a esse entendimento aí? Então, assim como você, né, na minha faculdade, na minha especialização também não se falava em autismo, né? A gente vem falando de autismo recentemente, acho que da pandemia para cá, que começou o boom do autismo, né? E é estudar por fora. Então, assim, eu fiz minha especialização em autismo, na certificação, estou estudando, estou fazendo outra pós, cada dia estudando mais para tentar acompanhar a evolução. Só que nem todo mundo teve essa formação. Não são todos meus colegas que tiveram esse tipo de formação. Então, às vezes, tem alguma coisa que passa desapercebido, principalmente o nível 1 de suporte. Que é aquela criança que fala, né? Você está ali, você vai avaliar a criança nasceu. Ela chorou, ela sentou, ela engatinhou, ela andou, ela falou, mamãe, papai. É uma criança normal. Entre aspas, né? Sim. E, às vezes, aqueles sinaizinhos que ela não interagia, ela não olhava no olho, pode passar despercebido numa consulta. Por isso que é muito importante a avaliação do neurodesenvolvimento. Você pegar a criança desde quando ela nasceu e ir acompanhando ela com qualidade até a parte de puericultura toda, até 1 aninho, entendeu? Então, os marcos de desenvolvimento tá ali, tá na caderneta de saúde da criança. Então, as mães, elas têm que cobrar do pediatra delas que avaliem, que anotem ali. A caderneta, ela tem tudo. Então, tem o que a criança faz de 0 a 1 mês, de 1 mês a 2 meses, de 2 a 3 meses. Tem o MChat, que tá ali, é só a gente preencher. E a maioria dos profissionais hoje não fazem. Então, quando essas crianças chegam até a gente, é um diagnóstico tardio, porque passou desapercebido por alguns colegas que não tiveram essa oportunidade de estudo que a gente está tendo hoje. Então, por isso, diagnóstico tardio. E o que acontece muito são com as meninas, né? Porque a menina, ela disfarça mais, a menina se camufla. Então, a menina, ela vê a amiguinha, ela tá lá se arrumando, ela quer se arrumar igual. Ela vê o jeito que a menina se gesticula, ela tá se gesticulando.
ela se veste igual. Então, ela tá ali naquele meio. Ela consegue entrar num grupinho, mas ela tá ali como uma sombra, né? Porque você vê que ela não interage. Você não ela acha... não participa ali naquele grupo. Desculpa até te interromper. Você não acha, por exemplo, você acha que a pandemia potencializou o autismo e dificultou o diagnóstico? Por que eu tô falando isso? Porque quando a criança nasceu na pandemia, então poucos estímulos sociais, então, principalmente. Mas você não acha que isso acabou dificultando mais ainda o diagnóstico? Eu acho que com a pandemia, os pais passaram a enxergar mais os filhos deles. Porque antes da pandemia, a maioria não tinha tempo para criança, para o filho. Sim. Então veio a pandemia, todo mundo dentro de casa. Então ali você começou a observar mais o seu filho. Por isso que eu acho que o diagnóstico veio tardio, porque eles tiveram um tempo ali dentro de casa observando o que a criança conseguia fazer, o que a criança não conseguia fazer. Mas, ao mesmo tempo, dificultou porque o uso de tela foi enorme. Nossa. Aí surgiu aqueles comentários, autismo de tela. Não é autismo de tela, porque a tela também prejudica. Sim. Prejudica a parte de socialização, a criança fica mais irritada, ela fica ali viciada o tempo todo, só quer mexer na tela. Então, isso dificultou também o diagnóstico. Então, para alguns que os pais já vieram com alguma demanda que eles perceberam dentro de casa, para outros dificultou por causa da tela. Porque era aquela criança que ficava o dia inteiro dentro de casa, Sim. Não tinha escola, não tinha natação, não tinha vôlei, não tinha esporte, não tinha nada. E passou a ficar ali, escola, tela. As aulas online, tudo online. Então, prejudicou bastante também. Eu acho que a pandemia, ela não mudou nada no meu conceito, sabe, assim, em relação ao aspecto. Porque a oportunidade de ficar com o filho foi na pandemia. Foi. E o comportamento não foi modelado. Eu acho que eles ficaram sem função, sim, da mesma forma. Eu acho que a tela, acho que aumentou mais ainda esse uso. Mas eles ficaram sem função porque os pais não foram treinados para fazer em casa. São um pai presente só, né? Presente de presença, não de estímulos, de eu educação. Tenho um paciente, não é nem daqui de Volta Redonda, não. Um paciente de fora que ele é nível 3 esporte e o pai falou que a pandemia mudou a vida dele. Sim. Que quando ele foi para casa, ele criou vários brinquedos montessorianos. Ele fez a terapia do filho dele em casa. Ele aprendeu. Então, ele replicava aquilo ali 24 horas. O menino de nível 3 ele foi para nível 2 de suporte. Coisa que a clínica não fazia. Sim. Então, a dedicação dele em casa com objetos reciclados mesmo. Ele conseguiu desenvolver várias habilidades que o filho não tinha. Hoje ele não fala, ele ainda não fala, mas ele não tem acesso ainda à fome. Mas a parte motora dele, ele é outra criança. Ele não ia no consultório. Eu vi o menino por vídeo, por teleatendimento. Hoje ele consegue ir até o consultório. E foi a pandemia que trouxe esse pai a desenvolver as habilidades dele. Então, assim, a pandemia prejudicou quem queria. Porque a partir do momento que o pai ele é instruído e ele consegue replicar aquilo em casa, ajudou. Você vê que são os níveis 3, né? Vamos falar de nível 3 de suporte, que são as crianças que pouco romantizam. As pessoas pouco veem nas telas, na internet. Teve uma mãe, filho nível 3 de suporte, autoagressivo, heteroagressivo, e aí ela falou que não conseguia fazer, assim, não consigo fazer mais nada. Eu não tenho condição psicológica de fazer nada. E aí, eu não sou psicólogo, né, mas aí, nessas horas a gente também tem esse olhar humanizado. Eu falei, é muito forte que eu vou falar com você, mas guarde o que eu vou falar com você. Ela falou, o quê? Se você não matar o autismo que está dentro do seu filho, o autismo mata você, na condição que o filho dela está. Ela toda machucada, ela trouxe essa questão que ela não consegue mais, não tem força mais para lutar, ela só cede, só apanha. E aí eu falei, mas você precisa arrancar forças de Deus, né? Para conseguir reverter. E vamos lá, em relação à sua clínica. Hoje você não está só no padrão clínico, né? Assim, de intervenção psicológica, você está trazendo atividades novas para a sua clínica. Como é que está sendo essa proposta de trabalho dentro da clínica? A clínica ela passou por algumas mudanças, né? Então hoje nosso foco é acolher a criança, acolher a família, né? Tratar não só a criança como a família como um todo.
Então, as mudanças que a gente tem feito é focar na parte de atividade física, que ali a gente desenvolve o social, né, o comportamento dela com outras crianças, com supervisão, né, da terapia ABA. Então, a gente tem a parte da psicologia, da psicopedagoga, temos a fono, tudo trabalhando em conjunto, interdisciplinar. Então, acho que esse é o grande diferencial da clínica. E a gente não foca só nas terapias evidenciadas, né? Igual tem você aqui, que a gente faz a parte do brincar, né? A casa da recreação, como você já falou várias vezes. Que é uma forma das mães estarem vindo, deixando os filhos dela aqui 1, 2 horinhas, enquanto eles estão fazendo atividade, elas têm tempo para ir no salão, fazer uma unha, cuidar delas, né? Que elas precisam desse momento delas. Então, eu acredito que esse vai ser o grande diferencial da clínica. Muito bom. Não acolher só as crianças, sim, a família. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Giovanni, mais conhecido como Tio Gelado. Obrigado por estar aqui, compartilhando sua história com todos nós, nesse nosso novo podcast, né, que estamos iniciando agora. Não deixe de seguir a gente no podcast mais atípico do Brasil. Eu que agradeço, tá? A oportunidade de estar falando um pouco da minha história aí com vocês.